vai mostrar como é que, a partir de 48, a burguesia, não só na França, mas no resto da Europa, vai demonstrar uma perda absoluta de perspectiva revolucionária. E a partir daí, quem é que vai ser a vanguarda da revolução? A classe operária. Quer dizer, não espere uma revolução da burguesia, porque ela não vai fazer isso, porque mesmo quando ela teve chance, ela optou em perder o seu poder político a fazer a revolução e ir além dos seus interesses, né? Então, basicamente, né, nesse ambiente que o Marx escreve 18 Brumaire, um ambiente de rebordosa política, né, porque as forças socialistas ligadas à classe operária, né, as várias correntes comunistas, como a Liga dos Comunistas, foram derrotadas, não só na França, mas na Alemanha também. A própria Liga dos Comunistas desaparece nessa conjuntura. No próprio ano de 52, quando o 18 é publicado, a Liga dos Comunistas rachou e desapareceu enquanto tal, né? O Marx, como ele mesmo vai dizer no prefácio lá para a crítica da economia política, ele vai se retirar da vida pública para o gabinete de estudos, porque o movimento revolucionário na Europa vai viver um ciclo de refluxo pelos próximos 20 anos. Então, tentando entender essa derrota, esse fracasso que ele elabora, né, que ele foi publicado próximo aos acontecimentos, então ele se refere a muitos fatos, pessoas, episódios que eram familiares a quem acompanhava a imprensa na época, mas que nós ficaram meio perdidos no passado, né? Então, só para recuperar um pouco aí essa história, eu vou levantar os principais acontecimentos que marcaram este processo na França, entre o início da Revolução em fevereiro e a proclamação do Segundo Império em 52. Só para lembrar, vocês sabem, em 1789 começa a Revolução Francesa. O auge da Revolução Francesa, o auge da radicalidade da Revolução foi o período jacobino, 92, 94. Depois começa um processo de domesticação da Revolução que termina no primeiro 18 Brumaire. O golpe de Estado do Napoleão Tio, o grande Napoleão I, o Napoleão Bonaparte I. Que vocês sabem, primeiro dá um golpe de Estado em 1799 e depois dá outro em 1804. Primeiro golpe de Estado, ele cria o consulado. No segundo, ele cria o primeiro império e torna-se o Napoleão I, imperador da França, e governa até 1815. Então Napoleão vai fazer o quê? Basicamente vai varrer o antigo regime do terreno social francês e instalar as bases do desenvolvimento e do poder burguês na França. Por isso que a restauração absolutista, que ocorre em 1815, na França ela apenas arranha aquela estrutura criada pela Revolução de 89 a 1815. Então, o regime da restauração, que ele remete aqui o tempo inteiro, que é o período que vai de 15 a 30, né? O período dos legitimistas, o período da restauração do poder dos Bourbons, a família real francesa, tá? Ele significa a restauração dos Bourbons no poder, mas não a restauração do feudalismo e nem do absolutismo. Quer dizer, você tem um processo de acomodação entre a burguesia ascendente e os aristocratas latifundiários nesse período que impede uma restauração in toto. Quer dizer, que a situação anterior à Revolução de 89 fosse restaurada plenamente. Em outras palavras, a nobreza vai ter que conviver com as mudanças criadas pela Grande Revolução. E mesmo assim, essa convivência tornou-se impossível em 1830, quando você tem a Revolução de 1830, onde há uma troca na Casa Real que assume o poder na França. Quer dizer, a monarquia continua,
mas não mais sob o domínio dos Bourbons, e sim sob o domínio dos Orleans. Porque começa o reinado do famoso rei burguês, chamado Luís Felipe de Orleans, que vai simbolizar na prática o predomínio político da aristocracia financeira francesa, os banqueiros, os capitalistas usurários. Então é essa burguesia industrial quem vai liderar a tal Revolução de Fevereiro de 48, que põe abaixo a monarquia de Júlio, a monarquia do Luís Felipe, a monarquia instalada em 1830. E cria a Segunda República. Quando é que foi a Primeira República? De 89, aliás, de 92, quando o rei da França foi derrubado definitivamente, Luís XVI, até o golpe onde o Napoleão se proclamou imperador. Então ali você teve a Primeira República e na seguida você conheceu o Primeiro Império. Voltou a monarquia Bourbon, monarquia Orleans e agora a Segunda República, onde se instala um governo provisório. Então o primeiro marco nesse processo é fevereiro, quando então ocorre a Revolução de Fevereiro e, liderada pela burguesia industrial republicana, uma grande aliança de classes derruba o domínio direto da aristocracia financeira. Quem é essa ampla aliança de classes, liderada pela burguesia industrial? A burguesia industrial, que é republicana, que é liberal, entende isso, né? Voto censitário para ela é o ideal. Só vota quem tem dinheiro. República é o ideal. Executivo e parlamento. O presidente é o executivo, mas ele tem mandato, ele não é rei, ele sofre sucessão, não é vitalício, não é hereditário. Tá? A pequena burguesia é republicana, mas ela é democrática. Ela quer o sufrágio universal, tudo bem? A classe operária, que já era bastante numerosa nessa altura do campeonato, em duas grandes cidades, Paris e Lyon, mais ao sul, tá? Que já é uma classe socialista. Aliás, a França é a pátria do socialismo moderno. Todas as concepções socialistas do século XIX, bem ou mal, são oriundas do pensamento francês, inclusive a de Marx. A estadia de Marx, de 45 a 40 de 43 a 45 em Paris. Foi crucial para ele virar comunista, tá? E a massa camponesa, que já nós vamos tratar dela, né? Mas é uma classe que aqui e acolá, veja bem, não é um levante de massa, mas aqui e acolá, em fevereiro, o campesinato também se levantou contra a monarquia de Luís Felipe. Então essa aliança ampla, liderada pela burguesia, forma um governo provisório. Um governo provisório republicano comprometido em convocar uma Assembleia Constituinte, que obviamente elaboraria uma nova Constituição, e aí sim, essa nova Constituição definiria as bases de um regime republicano, tá? O problema é que a classe operária fazia parte dessa coligação, tinha até postos no governo provisório, mas seus interesses começaram a ser escanteados desde o primeiro momento.